falar um pouco sobre o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou no Allianz Parque hoje, né? Recebeu o Bragantino, com a presença do Jürgen Klopp. Para quem não sabe, ele é diretor esportivo do grupo Red Bull, né? São vários os clubes espalhados pelo mundo, o Bragantino faz parte desse grupo. E o Klopp veio acompanhar de perto o jogo contra o Palmeiras, o trabalho que está sendo feito no Bragantino, o centro de treinamento ultramoderno, né? Que o Bragantino inaugurou recentemente, olha lá, e ainda tomou um banho de água, né? Os esguichos, né, que fazem a parte da irrigação do gramado do Allianz Parque, saiu quando o Klopp estava conhecendo ali a Ele deve ter arena, adorado, né? E ele tomou um banho. Deve ter adorado. É isso aí, mas é legal ver um cara desse tamanho, né, acompanhando o jogo no Brasil. Não sei se ele ficou muito satisfeito com o futebol que foi visto no Allianz Parque hoje. Até gostaria de entrevistá-lo para ter uma ideia das impressões dele sobre o jogo de hoje, porque o jogo não agradou, né? Deixou bastante a desejar. Um primeiro tempo ruim, o segundo tempo também abaixo do que os dois times vão render certamente ao longo da temporada. O Palmeiras ele continua com os mesmos problemas que já apareciam na temporada passada, né? Que é de criação das jogadas, que é ter inspiração para criar, né? Falta muito, assim, ideia no Palmeiras, o que é bastante curioso, porque o Palmeiras tem na Casa Mata um treinador que é muito inteligente, mas não está funcionando. Tem alguma coisa que não está legal. É um Palmeiras que até tenta se defender, até consegue segurar. Hoje foi um jogo que não foi tão movimentado, as principais chances foram do Bragantino, inclusive. Mas o que resta ao Palmeiras é esperar que o Estevão faça algo diferente lá na frente. E isso é muito pouco, embora Estevão seja um cracaço de bola e tem que realmente aproveitar que tem um jogador desse no time e tentar extrair o máximo dele. Mas o Palmeiras sempre foi uma equipe forte coletivamente. E hoje está faltando bastante. O Abel mexe o time, mesmo quando joga com o Rafael Veiga por ali não consegue ter criação. Tenta com o Maurício, também não está funcionando, né? Tentou com o Felipe Anderson do lado esquerdo no jogo anterior, não funcionou também. Então agora tenta apostar nos meninos, está tentando encontrar alguma alternativa. É um Palmeiras que precisa encontrar, ao meu ver, um meia de criação no mercado. E assim, vale ressaltar, né, aquilo que eu estava dizendo aqui no programa, porque são muitas as críticas dos palmeirenses hoje ao Anderson Barros, né, que é o executivo de futebol do clube, e aliás é o executivo de futebol mais vitorioso da história do Palmeiras, né, em termos de títulos. São muitos os títulos conquistados. Há críticas também ao trabalho do Abel, né, nas redes sociais especialmente. E a Leila Pereira pela falta de reforços. Lembrando que o Palmeiras contratou o Paulinho, né, que ainda não pode jogar, está se recuperando de lesão. E o Palmeiras, o Abel fez um planejamento para esse início de temporada em que ele está mesclando, criou dois times, né, montou dois times. Então ele coloca metade do time principal em um time, outra metade em outro time. E vai aconchegando ali com os meninos, né, com outros jogadores mais jovens, dando oportunidade para todo mundo. Então esse não é o time principal do Palmeiras, não é o time titular. E é uma pré-temporada. Tenho a impressão, não sei se é a opinião de vocês também, de que estão exagerando nas críticas ao Palmeiras por esses jogos de início de temporada. A falta de paciência veio do ano passado, né? Que não ganhou o Brasileirão e achou que ia ganhar o Brasileiro e achou que ia longe também na Libertadores. Mas a gente falou isso no início do programa, que a paciência ela tá bem curta, né? Porque o Palmeiras, ele está iniciando uma pré-temporada, isso faz parte do processo. A gente vai cair nisso em janeiro ainda, gente. A gente está em janeiro. Tem ninguém voando, né? Não tem ninguém voando. E é importante a gente salientar e falar sobre a parte física. Hoje a fisiologia, todo o processo científico do clube, eles analisam e veem que o jogador tá pronto para o jogo, que não tá, que tá perto de acontecer alguma coisa, então tira. E o Abel também tá mexendo muito na estrutura do seu time. Hoje começou com 3 jogadores da base. O Estevão já joga, mas é da base. O Thales e o Luiz do lado. E o Maurício por dentro. No outro jogo, o Veiga jogou. Então tem jogadores que a gente vai bater na tecla. O Felipe Anderson, que também a gente não vê jogar. Então, são jogadores que ainda precisa da parte física para estar mais fresco, a gente volta, bate na mesma tecla. E a gente só está em janeiro. O processo,
a planilha do Abel, ela precisa ser seguida. E ele falou isso também lá no início, que ele vai seguir isso e daqui a pouco ele vai botar os titulares mesmo, a força máxima, mas que agora ele vai fazer esse processo até para analisar os jogadores que podem ficar, que vão embora. Flaco Lopes, por exemplo, é o centroavante do time, mas a torcida pede um número 9. Hoje foi um menino da base. Então, são jogadores e o processo também do Abel de mudança, de característica de alguns jogadores também. O Dudu foi muito importante nesses últimos anos, o Rony também foi importante nesses últimos anos, que saíram. Vão sair. O Rony Zé Rafael também foi muito importante nesse time dele. O Veiga mesmo, né? O Veiga mesmo é muito importante nesse time dele, que hoje o Abel está tentando achar seu time, e no jogo de hoje o melhor jogador do Palmeiras foi o Everton, porque o Everton fez 2 grandes defesas ali, né? Cara a cara. No primeiro tempo, que aí talvez terminaria um jogo diferente. Só em relação a essa cobrança, Felipe, eu acho que não dá para dizer que o Palmeiras não sabe mais fazer futebol, né? Que o Barros não sabe mais fazer futebol, que o Abel Ferreira não consegue mais treinar o Palmeiras, que a Leila não entende mais o que ela está fazendo ali na presidência. Acho que isso não dá para falar, porque é uma gestão muito vitoriosa. Então, ter paciência, ter calma, entender, sim, aonde o Palmeiras está errando, por que o time não está conseguindo performar bem, o que é que está incapacitando, por que o time não está tendo a mesma recuperação de bola, que sempre teve como arma muito forte de roubo de bola e conexão rápida para o ataque, por que isso não está legal, por que tecnicamente o time está abaixo. São, obviamente, responsabilidades que o Abel Ferreira tem que trabalhar na beira do campo e que a comissão técnica e a direção de futebol do Palmeiras entender se está faltando peças e buscar no mercado. E me parece que entende dessa maneira, porque tentou contratar Andreas Pereira para ser um meio armador. Então, acho que já entendeu que está faltando criação por ali. Só que é um mercado muito inflacionado, é difícil contratar, especialmente um jogador bom no nível que o Palmeiras espera. Então, é início de temporada, entendo a frustração do torcedor, né? Claro que a gente respeita, mas é bem complicado. Dentro das contratações que o Palmeiras tentou, o Claudinho estava na porta para chegar e era um jogador que também... Não por culpa do Palmeiras, né? Que ele não... ia fazer, e talvez faria a diferença que o Abel tanto quer no centro do campo 10, ali, um 10 mesmo, que invade a área, que faz gol. Então, não é por falta de buscar no mercado. O mercado não está fácil. O mercado também não está fácil. Contratar. E o Palmeiras está tentando ainda trazer reforços para o Abel. Quem ficou muito abalado com o resultado de hoje foi o Estevão, né? O Estevão, no finalzinho do jogo, acabou desperdiçando uma oportunidade, uma bola chutada na trave, e ele tem a chance de fazer o gol no rebote e acaba perdendo o gol. E aí, no fim do jogo, tem uma imagem que chama a atenção, né? Do Estevão sozinho. Todos os jogadores já tinham ido embora, né? Todos os jogadores já tinham descido para o intervalo. Esse é o gol, ó. A bola bate na trave e na volta é um gol que ele não costuma perder, né? Ele sabe fazer gol e acabou no reflexo, né? A bola não era simples também, né? Ela veio rápida, forte. Ele chapou e acabou errando. E depois do jogo, todos os jogadores já nos vestiários, o Estevão se lamentando ainda no gramado, gol perdido, abalado mesmo, assim, muito chateado. Por ter perdido esse gol que poderia ter dado a vitória ao Palmeiras, né? Então é bom de ver um jogador que sente, né? Jogador que sente a derrota não, né? O empate nesse caso. Aí a imagem, ó, o juiz apita o jogo e por alguns minutos o Estevão fica assim, ó, sozinho no campo, se lamentando. O empate e o gol perdido, né? Gol que poderia dar mais 2 pontos ao Palmeiras. Jogador sente quando, né, poderia ter feito algo para que a vitória viesse e não aconteceu, né? Eu acho isso legal. Ainda mais o guri da base, né? Eu acho isso legal, ainda mais pela parte competitiva do negócio, né? Você também é importante... Essa imagem é muito legal, Felipe. Olha lá, ó. O Estevão tá lá, um pontinho verde lá no meio do campo, ó. Veja que o campo já estava vazio e ele tá lá no meio, sozinho, se lamentando ainda do gol perdido. Eu brincava sempre dentro do vestiário que vencer é difícil, ganhar jogo é difícil, fazer gol é difícil, então você precisa valorizar isso. E quando você não ganha dentro de casa, você já vem de uma derrota dentro de casa também com o Novo Horizontino, você vai para dentro do seu estádio, diante do seu torcedor, você não consegue ganhar, você precisa se cobrar assim, não só o torcedor se cobrar, mas você se cobrar. E eu acho isso legal da parte do Estevão pela parte competitiva, pela parte de querer vencer. Com certeza deve ter entrado no vestiário, deve ter conversado também com seus companheiros e isso é importante para o crescimento dele, né? O Estevão só tem 17 para 18 anos, então esse é um jogador em formação ainda,
que pode dar muitos frutos para o Palmeiras e para o futebol brasileiro. E essa parte aí ele tem que guardar até o final da carreira dele, que é o que vai manter ele diferente, né, dos outros. Vamos ouvir então Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou exatamente sobre o Estevão. Não, é só ele não ter que fintar o defesa 3 vezes, né? Depois de fintar a primeira, tem que fazer coisas. Tirou os defesa da frente, ou tem que cruzar, ou tem que passar, ou tem que rematar. Não precisa de fintar o defesa 3 vezes. Até porque se fintar o defesa 3 vezes, o adversário vai pôr mais gente dentro da área. Portanto, precisamos só que ele utilize toda a capacidade que tem e depois de tirar o defesa da frente a primeira vez, fazer coisas. Não é? Porque senão finta uma, depois vai, finta outra e depois finta outra e a área depois está toda ocupada e cheia de adversários. É só isso. É simplificar um bocadinho mais o jogo dele, porque é verdade, isso vai ter pressão, isso é seguro, mas às vezes que ele conseguir sair, é chegar ao final do jogo com 3, 4 finalizações, 3, 4 cruzamentos, 3, 4 assistências. É isso que nós esperamos dele e ele também tem que estar preparado, que a marcação cerrada em cima dele vai ser apertada. É isso, né? Acho que é natural, é um toque do treinador ali para ele resolver, né? Ele precisa resolver os jogos, né? Depois que ele driblou, tem que terminar bem, né? Porque às vezes tem muito jogador que dribla e tal, mas não consegue terminar bem as jogadas. Não é o caso do Estevão, que ele faz bem, né? Mas é uma dica importante do treinador. Eu acho que o Estevão ele já é um jogador maduro, de certa maneira, para a idade que ele tem, mas esse momento é crucial da tomada de decisão, porque lá fora, quando ele for jogar da Europa, não vão ter essa paciência com ele. Ele precisa acertar a tomada de decisão. Lá é muito mais rigoroso, a avaliação é muito mais rigorosa em cima do jogador, enquanto a tomada de decisão. No Brasil, a gente tolera mais, especialmente com os jovens que têm talento. Então, é importante para ele entender. Limpou a jogada, precisa tomar a decisão correta, porque o time depende disso. Ainda mais o time que está tão precário de criação como o Palmeiras. Precisa ainda mais que ele acerte essa tomada de decisão. E todas as jogadas quase passam por ele, né, Felipe? No time do Palmeiras é quase tudo que acontece do lado do Estevão. O time do Palmeiras, ele é dependente do Estevão, né? Então, essa tomada de decisão, essa cobrada que o Abel dá nele é importante pelo processo de maturação do Estevão. O Estevão só tem 17 anos, então ele está maturando, jogando, sendo o principal jogador da sua equipe, e esse processo, ele é importante que ele viva também. Então, muito bem disse a Jéssica que na Europa ninguém vai ter paciência com ele. Então, que ele aprenda logo aqui no Brasil, que tem um treinador europeu, então que cobre bastante dele isso, essa tomada de decisão ali, realmente, de dar mais um drible, de dar mais um toque, talvez a área realmente, como o Abel falou, a área já está cheia, termina a jogada. O Estevão, a tomada de decisão dele é muito melhor do que o pessoal da idade dele. Sim. Mas ele precisa melhorar algumas coisas que o treinador vê no dia a dia, e isso com certeza ele deve estar dando toque para o Estevão, e ele vai se tornar esse jogador que a gente tanto espera. No ano passado, para mim, foi o melhor jogador do Palmeiras na competição, e esse ano ele vai receber marcação cerrada, vai receber muita pancada dentro do jogo, e isso vai fazer ele amadurecer. Acho que também não tem muita dúvida que ele é diferente, né? Esse moleque é dos brabos, né? Esse aí tem tudo para ter uma carreira brilhante pela frente, porque é muito bom jogador, é muito talento para um jogador só. E o Abel também falou sobre a atuação do Palmeiras, né? Reconheceu que o Palmeiras jogou mal contra o Bragantino e disse que o seu futuro é mesmo no clube. E ainda, essa é a parte da entrevista que mais chamou a atenção aí nas redes sociais, fez uma comparação entre o trabalho dele no Palmeiras e o do Klopp, que estava no estádio hoje no Liverpool. Dá uma olhada. Sim, fizemos um jogo pouco conseguido. É verdade, muitas perdas de bola, pouca adaptação a um relevado tão rápido, muitos passos falhados, mais do que aquilo que é o normal, talvez por termos apenas e só 20 dias de trabalho. Não estava à espera, como eu vos disse no primeiro jogo. Acho que fizemos um jogo com alguma dinâmica, uma boa dinâmica, e eu tinha-vos dito que não estava à espera de ver a equipa já com essa dinâmica, e hoje é dentro daquilo que nós expectávamos. 20 dias de trabalho, 5 jogos feitos, uma decisão, porque sabemos o que estamos a fazer, sabemos qual é o caminho, uma decisão minha de dividir o elenco, sabendo que a época começa dia 15, ou começou dia 15 de janeiro e acaba dia 22. Agora, sabemos que é um caminho, sabemos que é um processo
que nós temos que seguir, sabemos que sabemos o que estamos a fazer e sabemos acima de tudo onde queremos chegar. Ainda hoje esteve aqui um senhor chamado Klopp, ou esteve aí, e ganhou menos títulos em 8 anos no Liverpool do que a minha comissão aqui. E teve 8 anos, certo? Então, portanto, não me venhas falar de fome de títulos porque não entra. Isso está com a minha raiz. Portanto, esse senhor que esteve aqui hoje, Klopp, teve 8 anos no Liverpool e ganhou menos títulos do que nós aqui em 4 ou 5 anos. Estou aqui porque tenho vontade de ganhar. Estou aqui porque não há nenhum clube no mundo que neste momento me dê todas as condições que me dá este clube. Estou aqui porque para mim o Palmeiras é o melhor clube do Brasil, de longe. E é por isso que eu continuo aqui, porque me dá reconhecimento, me dá oportunidade de lutar por títulos, porque paga a todos os funcionários a tempo e horas, e é isto que eu me revejo, em valores e identidade. Isso foi o que nós criamos no último ano, identidade. E é isso que nós vamos continuar a criar aqui, independentemente de todas as opiniões e de críticas que se calhar hoje são merecidas, que venham de fora. Não são os de fora que nos vão dizer o caminho que eu ou que a direção tem que seguir. Somos nós dentro. Vocês só têm que saber que o meu futuro é no Palmeiras e não há muito mais nada a dizer sobre o meu contrato, porque neste momento o mais importante para mim e o meu foco agora é melhorar os processos da nossa equipa, é carregar as baterias dos nossos jogadores. O meu foco agora é tornar a equipa mais competitiva. O meu foco agora é arranjar soluções para os nossos problemas. Como diz a nossa Presidente, que seja eterno enquanto dure. Vinícius de Moraes. Essa frase. Foi? Parabéns para ele. Parabéns para Vinícius de Moraes. Alguns pontos aí da entrevista, né? Reconhecer que o time jogou mal é muito bom, né? Mas vai mais ou menos na linha que a gente estava dizendo aqui, na parte de início de temporada. Quando ele compara o trabalho dele com o do Klopp, ele tem razão na questão dos números citados, né? Em termos de números de títulos, o Klopp ganhou 8 títulos, né? E ficou 8 anos no Liverpool. O Abel já tem 10 títulos com o Palmeiras em 4 anos de trabalho. Que tem 3 campeonatos paulistas, né? Aí no meio, né? Que atrapalha um pouco esse número, né? Não que o campeonato paulista não seja importante, o Palmeiras está tentando o tetra, né? Algo praticamente inédito, ou inédito, né? Acho que ninguém nunca venceu o campeonato paulista 4 vezes seguidas. O Palmeiras está tentando esse feito agora com o Abel Ferreira. Então são 3 estaduais já conquistados pelo Abel. Se tirássemos os estaduais, né? Contando títulos nacionais e internacionais, o Abel tem 7 títulos, o Klopp 8. O Abel tem 2 Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, 2 campeonatos brasileiros, uma Supercopa do Brasil e aí sim os 3 títulos paulistas. O Klopp tem uma Champions League, uma Supercopa da UEFA, um Mundial de Clubes, uma Premier League, uma Copa da Liga Inglesa, 2 Copas da Liga Inglesa, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa da Inglaterra. O que você achou da comparação, hein, Jéssica? Eu achei... Bom, vamos lá. Eu acho que ele tem razão, né? Porque se ele tivesse só títulos estaduais, seria algo absurdo de se falar. Mas o Abel Ferreira, ele foi campeão do país, foi campeão do continente. A gente está falando de um super campeão e que também desenvolveu, e é bem verdade, como ele falou na coletiva, uma identidade. O Palmeiras hoje tem uma identidade muito forte em que todo mundo que tem o Palmeiras pela frente para enfrentar, seja no campeonato de pontos corridos, seja numa Copa, pelo menos vai ficar um pouco receoso, no mínimo. É difícil demais jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras é copeiro, uma equipe que sabe como vencer, que tem um mental muito forte, a gente já falou isso diversas vezes, mesmo nos momentos difíceis, e a gente está vendo o Palmeiras passar nesse momento por uma crise de identidade, tentando resgatar a identidade que já teve muito mais forte em outros momentos dessa era Abel Ferreira. Ainda assim, quem vai enfrentar o Palmeiras tem muito receio. Então, olha a força que esse Palmeiras tem. É preciso valorizar isso. Claro que a gente vai falar do Klopp. Klopp é um cara conhecidíssimo por dar uma identidade ao Liverpool também. Aí, em nível de genialidade, acho que o Klopp está bem acima do Abel Ferreira, mas o Palmeiras tem um excelente treinador. E acho que ele merece, sim, que seja olhado com muito carinho para tudo que ele está fazendo. É que ele vai para a coletiva, ele vai armado demais, né? Ele vai preparado para um embate. E acho que isso é muito da característica dele, da personalidade dele. Não é uma crítica isso que estou fazendo, só uma observação. E isso dá a impressão de que ele quer brigar naquele momento.
mas e que ele é contra tudo e contra todos. A gente está fechado aqui no nosso mundo, aqui do Palmeiras, o que vem de fora não nos atinge. Acho que é um pensamento que faz sentido, inclusive, se ele fala isso pro grupo dele de jogadores. Mas a verdade é que todo mundo admira o Abel, né? Pelo menos a maioria das pessoas, ou muita gente que gosta do futebol, sabe admirar o que o Abel faz pelo Palmeiras. E acho que a história dele não está chegando ao fim. Espero que não, porque eu quero ver ele reinventar o Palmeiras mais uma vez. Já fez várias vezes, né? Exato. E o Klopp, né, tem uma peculiaridade que é rara no futebol brasileiro, eu diria que é quase que impossível, né? O Klopp passa 3 temporadas sem ganhar nada. As primeiras 3 temporadas no Liverpool, de 2015 até 18 e 19, que é quando ele ganha o primeiro título, né, inclusive a Liga dos Campeões, ele não tinha conquistado nenhum título. Ou seja, que treinador brasileiro ficaria 3 anos no cargo, Felipe Bastos? Nenhum. Sem ganhar nenhum títulozinho sequer. Nenhum. É. E vou te falar uma coisa, o Klopp tá aí, tem clube precisando de treinador. Pois é. Então vai lá atrás do Klopp, hein, gente? Brincadeiras à parte, mas o Klopp é uma das lendas, né, como treinador, né? O Guardiola, um jeito de jogar, Klopp, outro jeito de jogar. Mas ele se colocou numa prateleira aí enorme do futebol mundial. E o Abel, dá para ter respaldo, dá para ter respeito de todos, porque realmente conquistar 10 títulos, por mais que tenha 3 campeonatos paulistas, tá ainda atrás do quarto, é muito difícil você ganhar. Para mim, o campeonato estadual mais difícil de se ganhar no futebol brasileiro é o Campeonato Paulista, você ser tricampeão. Então é de se valorizar o que ele faz, fora bicampeonato da Libertadores, então Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então é um cara que a gente precisa respeitar mesmo. O português, cara. O português, quando vai para coletiva, ele já vai armado, já vai preparado para coletiva. Trabalhei algum tempo com alguns aí e eu sei muito bem disso, até para defender o seu dentro do... o português tem muito disso, de defender o dentro, né? O vestiário, o balneário, como eles falam. Defender e ir para fora, e a gente vai brigar e se proteger. E é bem isso que o Abel fez nos últimos anos. Em 2023 ficou bem claro isso, quando estava muitos pontos atrás do Botafogo e conseguiu aquela arrancada. Ele protegeu os jogadores dele e no final aconteceu o título. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. O torcedor precisa deixar de ser ansioso e deixar o Abel trabalhar. Muito, né? Ele tem um plano, não tem isso? Normalmente ele tem.